noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Aqui estamos mais uma vez e na noite de hoje nós gostaríamos de fazer uma reflexão com vocês acerca do texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o versículo 17 diz assim: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, ó Deus. Te pedimos as tuas misericórdias e que o teu Espírito Santo, Deus, o Consolador, possa também nos iluminar, nos fazer compreender a tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Nesse texto que nós lemos, Jesus ele está consolando os discípulos. Estava próximo à sua partida, o seu sacrifício, a sua morte ali na cruz do Calvário. E Jesus resolve então dar uma palavra de consolo para os discípulos. E ele faz essa promessa, ele diz que ele vai enviar um Consolador. Se você observar, Jesus também é um Consolador. E ele estava se ausentando. Por isso que ele ia mandar esse novo Consolador, né? Alguém que iria ficar no seu lugar e que ia executar, ia fazer exatamente aquilo que Jesus vinha fazendo com os seus discípulos. O interessante é que essa palavra Consolador, ela no seu original, ela não significa tão somente consolador, ela tem um significado muito abrangente. Não é como no português, às vezes, assim, tão pobre na sua interpretação, na sua significação na palavra, na etimologia da palavra, né? Então a palavra no original, ela vem de um termo chamado paracleto, que quer dizer consolador. Mas não só consolador, existem outros significados. O Espírito Santo, o Paracleto, tem 5 textos na Bíblia, 5 textos que falam, tudo no Novo Testamento, que falam acerca desse Paracleto como o Espírito de Deus, como o Espírito da verdade. E ele pode traduzir corretamente como Consolador, mas a palavra em si, ela quer dizer aquele que consola, aquele que conforta, aquele que encoraja, que reanima, que revive, que intercede, como um advogado numa corte de justiça, né? Intercede, um advogado de defesa, porque nós temos também advogado de acusação, né? Advogado de defesa intercedendo pelo réu, em defesa do réu. O termo também significa assim aquele que é chamado para estar ao lado de alguém. Então, o Espírito de Deus, ele é esse Paracleto. Nós não conseguimos nenhuma palavra assim que venha nos dar completa compreensão da profundidade que o termo Paracleto quer significar. Nós estamos traduzindo aqui na Bíblia como Consolador, e para nós isso é suficiente, mas a palavra em si, ela tem uma profundidade muito grande, porque o Espírito de Deus é aquele que nos consola. Se você parar para meditar, a função de consolar, ela é uma função primordial e essencial, e Jesus fazia isso com seus discípulos. Quando o crente está deprimido,
está entristecido com as lutas, com as adversidades, com as faltas de expectativa, com as incertezas da vida, é o Espírito de Deus quem consola o seu coração. Quando acontecem perdas, tristezas profundas, inimagináveis na vida de alguém, é o Espírito de Deus quem consola o homem, quem consola o crente, quem consola a mulher, quem consola o seu servo. O Espírito Santo também é aquele que dá conforto, por isso é aquele que conforta. Confortar dá conforto espiritual, mesmo no leito de enfermidade, mesmo no momento difícil da vida, nós somos confortados e nós nos sentimos confortáveis, mesmo diante de situações difíceis. Por quê? Porque o Espírito de Deus nos conforta. Também é o Espírito Santo de Deus quem nos encoraja. Por isso que a palavra Paracleto também significa aquele que encoraja. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus e ele nos encoraja a fazer as coisas que nós precisamos fazer dentro do reino de Deus. Entendeu? Então, a ousadia de evangelizar, de às vezes entrar num país de cortina de ferro, de às vezes adentrar, subir um morro, né, onde tem boca de fumo, onde tem traficantes, onde tem homens às vezes que ameaçam a nossa integridade física, às vezes adentrarmos num hospital, adentrarmos numa Cracolândia, por exemplo, para levar a palavra de Deus. Essa coragem quem dá é o Espírito Santo de Deus, é o Paracleto, aquele que encoraja. É aquele também que reanima quando nós estamos desanimados, quando nós achamos que nada do que nós fazemos está dando certo, está saindo correto. Então ele nos anima a fazer a coisa novamente, a continuar fazendo. Quando nós pensamos em desistir, muitas vezes, porque a gente parece que está enxugando gelo. Quanto mais a gente faz e a coisa não se resolve, parece que a coisa não anda. O Espírito de Deus, o Paracleto, é aquele que nos reanima, que nos dá ânimo de novo para fazer isso. Também nos revive, né? Olha só, o Espírito Santo é aquele que nos revive, que nos dá vida novamente. Somente quando o homem entrega a sua vida a Jesus, ele se sente reavivado naquilo ali. Quando nós estamos com a nossa chama do Espírito Santo quase apagando, ele mesmo nos revive para a glória do Senhor Jesus. É ele também quem intercede por nós. A palavra Paracleto também significa isso, aquele que intercede, como um advogado de defesa, né? Ele intercede a Deus, né, diante do Pai por nós, né? Por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. Porque esse é o papel, essa é a função do Paracleto, né? O consolador, o confortador, o encorajador, o reanimador, o reavivador, o intercessor que está conosco. Ele é chamado, como diz a própria palavra, chamado para estar ao lado. E olha só o que interessante que Jesus fala no versículo 17 de João 14. O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco. Olha que maravilha, que bênção, irmãos. O Espírito de Deus habita em cada um de nós. Que bênção, que maravilha. Pensar que no passado não era assim. No Velho Testamento as coisas não eram assim. Eram poucas pessoas que tinham o Espírito Santo de Deus, a quem Deus derramava do seu Espírito. Nós vemos no Velho Testamento as figuras do profeta, do sacerdote, a figura do rei,
essas figuras que Deus levantava, os juízes, antes do rei, né? Antes dos reis serem elencados, né? Serem colocados, vamos dizer assim, no meio do povo de Israel. Os juízes, eles recebiam o Espírito Santo de Deus e era condicionado. Você se escreveu, não leu, o pau comeu. Então nem todo mundo tinha o Espírito Santo e você tinha que manter uma determinada observância das coisas. Veja Sansão recebeu de Deus o Espírito Santo, mas ele tinha que observar determinados regulamentos. Se ele vacilasse, o Espírito Santo se retirava dele. Veja o que aconteceu com Saul. Quando Saul vacilou, o Espírito Santo se ausentou da presença, a presença dele se ausentou de sua vida, e sua vida foi invadida por espíritos malignos. Por isso Davi tinha medo. Quando Davi pecou contra Betseba, uma das suas orações era: não retires de mim o teu espírito. O medo de Davi era que acontecesse com ele o que aconteceu com Saul. Houve um episódio na época de Moisés em que o povo flagrou uma pessoa profetizando no meio do arraial, e eles correram e foram contar para Moisés. Moisés, estão profetizando, vai lá, faz alguma coisa. Porque era alguém diferente, não era o sacerdote, não era Moisés, não era Miriam. Então, quem é esse camarada aí que está profetizando? Vai lá. E a palavra de Moisés foi o seguinte: quisera eu que todos vocês profetizassem. Porque essa é a vontade de Deus, que o Espírito de Deus fosse derramado sobre todo homem, sobre toda mulher. E aí vem a promessa em Joel, que chegaria um tempo em que Deus derramaria do seu Espírito sobre todos. E esse tempo se cumpriu, essa profecia se cumpriu lá no Pentecostes, né? Quando Pedro explica que ali estava se cumprindo aquela promessa que o profeta Joel havia profetizado. Nos dias de hoje, nós temos o Espírito Santo de Deus. E ele serve na nossa vida, entre muitas outras coisas. Ele nos guia, ele nos orienta, ele nos dá sabedoria, ele é quem nos faz tomar conhecimento, é ele quem nos revela a vontade de Deus para a nossa vida, é ele quem nos faz compreender as suas palavras. É impossível nós tentarmos descrever o papel do Espírito Santo com perfeição nas nossas vidas, mas nós devemos nos alegrar, porque sabemos que temos o Espírito Santo de Deus e que ele, como um consolador, como um confortador, como um encorajador, reanimador, reavivador, chamado para estar ao nosso lado, é aquele que está ali. E nas horas de dificuldade, nas horas de angústias, nas horas difíceis, nas horas de incerteza, nas horas de pandemia, nós sabemos que podemos contar com o Consolador, porque ele está conosco e ele habita em cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que aplique a sua palavra nos nossos